Opa! Rocha Viva! Bora! Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha esposa, obrigado Ray, obrigado Ted, obrigado a vocês. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar de um assunto que durante muito tempo, mas eu diria muito tempo mesmo, a galera vem me cobrando a respeito disso. Rocha Viva. Alberto, como é que eu faço para tratar a rocha viva? E eu sempre insisti na tecla que a captura, a remoção, a coleta de rocha viva, e eu diria que rocha viva não é coleta, é captura mesmo, porque é de fato algo vivo, tá? É engraçado isso, né? Mas a gente já vai aproveitar o gancho e falar sobre isso um pouquinho. Vou até pesquisar nos meus antigos vídeos que eu tenho desde o início lá do canal, um vídeo que eu tinha uma rocha que eu quebrava ela no meio e acabou saindo aquele monte de vida, né? E é muito legal porque eu queria mostrar isso, eu não sei se eu ainda tenho esse vídeo em mãos, enfim, eu vou dar uma olhadinha. Pessoal, não esquece do like, né? Não esquece do like, ó. Nosso livro está disponível aqui, 68 para todo o Brasil, não esqueçam, tá bom? Bom, a ideia é justamente quebrar. Nós vamos quebrar a rocha aqui para vocês verem. Eu coloquei em cima de uma madeirinha branca para a gente ver o que espera, o que pode ter dentro. Vamos ver se eu consigo, porque essa daqui parece... quebrada. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês o nível de porosidade que existe numa rocha como essa. Vamos continuar quebrando. Olha isso. Dá para perceber, né? Quanto é poroso. E olha só que legal. Ó. O que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu pegar um instrumento de ponta fina. Pera aí. Quero mostrar para vocês. Ó. Um verme, né? Provavelmente um verme de fogo. Um entre tantos que existe aí na intimidade da rocha. Deixa eu ver se eu quebrando aqui eu consigo mais bicho. Olha lá. Tá vendo? Se você levar isso aqui no microscópio, essa sopa no microscópio, ela inteira movimenta. Ela vai ter assim... milhões, sem exagero nenhum, milhões de micro-organismos aí, macros e micros. E isso está presente em todo o aquário quando você tem rocha viva. Olha lá, vamos pegar mais um pedaço daquela rocha, aparentemente uma rocha comum, não é isso? Olha só, eu vou quebrar ela de novo, pera aí. A quantidade é ainda maior. Vamos lá. Mais aqui, ó. Mais outro aqui. Mais outro aqui, ó. Mas o assunto é bem polêmico, por quê? Porque uma vez que é proibida a coleta, não é legal a gente estar ensinando como é que você faz para coletar algo que legalmente não é permitido. Porém, a gente trabalha com desmontes. Nós trabalhamos com desmontes. Então, esse vídeo visa especificamente de como você deve tratar a rocha com segurança antes de colocar ela no aquário, ok? E
baseado nisso, baseado nessa conduta de como agir, é que nós vamos dar algumas orientações gerais que podem ser aproveitados em diversas situações, tá bom? Mas vamos primeiro entender o seguinte, pessoal. Por que o nome Rocha Viva? No início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, foi muito comum o termo, né, aquário de Rocha Viva, tanto que nós temos o livro do nosso querido colega e nosso amigo, o Sérgio Gomes, e que tem esse título, Aquário Marinho de Rocha Viva, o Aquário de Rocha Viva, e outros reportagens, outros artigos em revistas, fórum, com esse termo sendo utilizado de forma muito ampla, e às vezes o pessoal de hoje, por não ter acesso a essa rocha natural da forma como ela sai do mar, mas é muito comum a gente receber centenas de fotos de pessoas mostrando os seres, os animais que estão presentes no aquário. E assim, madrugada dentro, aí com uma lanterninha acesa num aquário como esse, meu Deus do céu, a gente se perde da quantidade de biota e macroscópica que isso aqui possui. É muito animal, são muitos invertebrados, poliquetas, são muitos, principalmente, né, os camarãozinhos, microcrustáceos. Então tem uma quantidade, equinodermos, tem uma quantidade muito grande, esponjas, de animais que residem, que habitam os interstícios, as entranhas das rochas. E como é um assunto extenso, um assunto que daria para a gente fazer aqui talvez 3, 4 vídeos de ficar horas, né, falando sobre a Rocha Viva, eu resolvi intercalar algumas informações, inclusive baseadas no conteúdo do nosso trabalho, o primeiro trabalho, e também no segundo trabalho vai estar, nós vamos ter um capítulo bem legal a respeito desse assunto, tá? Mas vamos lá, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá bom? A Rocha Viva, ela tem um papel de filtração. A Rocha Viva, literalmente, ela é um filtro. E a gente considera um filtro biológico. Eu quero ler isso aqui para vocês, que está presente no nosso trabalho, porque eu acredito realmente que valha muito a pena, né, vocês entenderem isso aqui. Olha que legal, tá? Vamos lá. Provavelmente é dentro de cada uma dessas rochas formada pelo constante crescimento das algas calcárias e aglutinação de sedimentos diversos, onde se encontra parte dos segredos da biologia marinha. Como é que a Rocha Viva se forma, gente? A Rocha Viva, ela é, de fato, o esqueleto calcário de algas, corais e animais diversos, que nem você vê as poliquetas que formam aquele tubo de sedimento de areia, né? Ela tem um muco, a areia gruda, forma aquele casulo, vamos dizer assim, e em cima desse casulo, isso petrifica e é aglutinado e emenda, é como se fosse um cimento. A alga calcária, literalmente, é o cimento que une todas essas partes, além, óbvio, dos esqueletos dos corais duros, dos SPS e dos LPS, que são elementos formadores do Recife. Tá? Então, com poros que variam da espessura de um fio de cabelo, ou menos que isso, até um dedo ou mais que isso, são essas rochas que, habitadas por diversos tipos de vida, elaboram o tratamento da água. Lá vem a maré de novo. No aquário marinho, encontramos todos os ciclos dos nutrientes encontrados no mar, a serem os mais importantes, os 4 mais importantes: fósforo, nitrogênio, carbono e cálcio. Olha que legal isso aqui, ó. Através da escolha adequada, bem como o tratamento correto da rocha viva, conhecido como cura ou curar a rocha, é que teremos um bom resultado. Numa rocha considerada biologicamente de qualidade, existem centenas, talvez milhares de variados seres que habitam o seu interior. São esses macro e micros animais que promoverão o clareamento da água através da elaboração do ciclo do nutriente num período de 2 a 4 dias. Isso aqui é interessante. Quando você faz a montagem de um aquário com rocha de boa qualidade,
A melhor rocha, vamos supor que você conseguiu tirar ela do mar, da forma como a gente vai comentando aqui, ou de um aquário, e ela está em ótimo estado, se uma vez colocado na água, é natural que haja esfumaçamento, você vai ver que a água fica turva mesmo. Alguns empresários, algum lojista fala que você tem que botar ampola de bactéria, porque tem que elevar o número de bactérias. Eu nunca fiz nada dessa forma. Uma boa rocha, uma rocha de qualidade, em 3, 4, 5 dias, ela por si só, ela limpa a água. Mas se passar de 3, 4, 5, 6, uma semana e a água continuar inclusive pode apresentar um leve odor, né, de podre, é porque com certeza a rocha está em estado de decomposição. Na época em que nós escrevemos o livro, a gente indicava a troca da rocha, porque rocha era uma coisa barata e, né, era uma coisa que realmente podia levar numa empresa para fazer a cura, para fazer o tratamento, porque gastava muito dinheiro, você tinha que deixar ela no escuro, colocar uma bomba de circulação com a água do mar, jogar aquela água fora, depois de uma semana botar água nova e fazendo a troca. Fazer um fundo falso, a gente colocava as rochas num balde com um fundo falso a 10 centímetros, um fundo com placa bem perfurada, uma grade de sustentação elevada, podia ser feito de várias formas isso. Então os camarãozinhos, os caranguejos, aquelas coisas todas que a gente fala aqui também, caiu, ficava lá embaixo e não voltava para dentro da rocha. Quando a rocha é de qualidade, normalmente isso não vai acontecer. Em 3, 4 dias o esfumaçamento some. O processo correto de tratar a rocha, ou a cura da mesma, é bastante discutível entre os autores. Alguns aquaristas retiram a rocha do mar e simplesmente introduzem no aquário, enquanto outros submetem a um tratamento inicial que consiste em, como eu falei agora há pouco, deixar no local sob iluminação ambiente, sem uso de sistema de iluminação específico, e com forte circulação da água. Essa manobra vai fazer com que centenas de organismos morram e desprendam-se da rocha, incluindo pequenos caranguejos, lagosta, esponjas e seres mais sensíveis. Dependendo do que vamos ter no aquário, a utilização de uma rocha viva virgem, ou seja, sem tratamento, pode ser mais aconselhável, mas tem os seus perigos, que a gente está falando nesse vídeo, tá? Entenda que quando o próprio aquarista decide fazer a cura da sua própria rocha, coletando e tratando-a, deve estar consciente de que esta operação desperdiça um grande volume de água do mar, além de exigir recipientes de tamanhos, condições adequadas de manuseio, etc, etc. Para fechar, a filtração com rocha viva, ela promove zonas aeróbicas, onde o oxigênio está presente, e anaeróbicas com a ausência do mesmo, onde todo o ciclo de transformação do nitrogênio, entre outros, acontece dentro da sua estrutura. Isso está como referência bibliográfica, Fenner, 1996. Num aquário onde está instalado o filtro biológico de fundo ou um outro tipo de filtro biológico qualquer, como produto final, ocorrerá sempre o acúmulo de nitrato, o que torna obrigatória a troca, as TPAs de tempos em tempo, etc. Segundo alguns pesquisadores, a própria rocha possui na sua totalidade zonas aeróbicas e anaeróbicas que vão transformando o nitrato em nitrogênio e óxido de nitrogênio, sendo ambos gases que evaporam e são eliminados fáceis do sistema. Quando se coloca a rocha viva, um coral vivo, como meio de filtração num aquário marinho, estamos imitando a natureza, ou seja, a própria rocha ou o próprio coral. Teremos nele uma filtração biológica e física com nitrificação e denitrificação, como ocorre mostrando na figura tal e por aí vai. Ou, vamos lá, continuando então. A rocha como um todo é como se ela fosse, na verdade, uma grande... É como o osso humano, eu gosto muito de fazer essa comparação. A rocha viva, quando está completamente habitada, com sua totalidade, né, de biota preenchida, ela é tal qual o esqueleto humano, envolto por todo o nosso tecido, por toda a nossa parte viva, e nesse conjunto de vida que nós temos, as bactérias, os vírus, os fungos, etc, etc, os ácaros, etc, 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 às vezes por outro um piolho também, né? Tem uns que tem, mas enfim. E assim, dentro disso, a rocha viva, na verdade, é como se nós enxergássemos um organismo que, por vez, possui um exoesqueleto, quando esta rocha está visível,
e por vez possui um endoesqueleto quando ela está coberta por um tecido de coral, por uma esponja, ou qualquer outro, uma alga que seja, mesmo uma alga, né, filamentosa, ou um cianobactéria e por aí vai. Então a rocha viva, na verdade, ela serve de substrato de fixação para diversos tipos de organismos presentes dentro do aquário. Eu realmente, assim, dentro daquilo que nós consideramos como sendo algo ruim para o sistema, é raramente, mas muito raramente, com exceção de planárias, aptáceas, que mais? Mojano, enfim, essas pragas mais conhecidas, que são pontuais, são coisas que normalmente raramente você vai pegar algo desse tipo. Se você pegar uma rocha do mar e fizer o tratamento adequado, raramente você vai levar isso para dentro do seu aquário. Mas eu digo raramente mesmo. E olha só, antigamente, nos livros do Jacob Nielsen, do Julius Sprung, eles comentam, sabe, a beleza que é, vamos dizer assim, o presente que é, se você pudesse tirar uma rocha de dentro de um recife de coral, com toda a sua exuberância de vida, e sem expor ela ao oxigênio, ainda dentro da água, e fazer o transporte em condições como se ela fosse um peixe ou uma peça de coral. E pegar essa rocha e colocar dentro do seu aquário. E é interessante, porque as eventuais pragas que a gente pode levar para o aquário tem sim como serem tratadas, principalmente se você tem uma boa condição financeira e um espaço físico legal, com 2 ou 3 tanques, onde você vai fazer a primeira lavagem, depois a segunda lavagem, por aí vai. Mas, dentro da nossa realidade econômica, uma coisa que eu sempre fiz quando eu coletava as minhas rochas, no tempo que assim era permitido, o que eu fazia? Eu percebia que toda essa vida exuberante que possuía em seu entorno, que ela possuía no seu entorno, e principalmente esponjas e outros tipos de animais mais delicados, acabavam morrendo e virava uma fonte de contaminação, não por praga, mas de nutriente mesmo, quer dizer, fosfato que levava, nitrato que levava, por conta da necrose, do apodrecimento e da morte desses organismos. Além disso, a gente corria também um sério problema com microcrustáceos, caranguejos que eram predadores de corais, comiam zoantos, corais moles principalmente, e isso também a gente acabava levando para dentro do Reef. Eu tinha até um conto que eu escrevi, quando eu for, talvez um dia eu conte sobre isso para vocês. Eu escrevi um conto antes de lançar o livro da Disney, da Pixar, lá, o Procurando Nemo, é da Pixar, né? Talvez um dia eu conte isso para vocês, onde eu fiz um conto, onde nesse conto, foi antes inclusive do filme Procurando Nemo. Eu achei interessante, porque quando o filme saiu eu já tinha escrito isso, e meu filho publicou isso num pequeno conto de um livrinho que saiu na escola que ele frequentou, do ensino fundamental, enfim, básico, não lembro agora. Mas o fato era que a história, o conto se tratava da história de um caranguejo, pinça, acho que era pinça, o caranguejo pinça, e ele foi capturado por engano numa coleta de rocha. Ele veio dentro da rocha e acabou que esse caranguejo começou a predar vários animais dentro do aquário do cara, né, do aquarista em questão, incluindo o batom Yellow Tang que ele tinha. Semelhanças à parte, essa história aconteceu comigo. Isso foi um relato, na verdade. Eu fiz a coleta, esse caranguejo eu levei para minha casa. Eu vou mostrar o vídeo. Eu achei do meu primeiro aquário, quando estava no início da maturação, lotado de alga ainda. Eu vou mostrar um vídeo de 7, 8 minutos, 10, eu não sei quantos minutos são, mas eu vou digitalizar e trazer aqui de presente para o pessoal ver como o primeiro aquário do Alberto, muito antes, inclusive, dele estar com as tridáquinas e tudo. Mas foi logo no comecinho que eu montei ele, essa imagem. Mas vamos lá, voltando ao assunto, e esse caranguejo acabou detonando, ele me trouxe um preju daqueles, pense, ele matou vários corais, comeu vários zoantos e fez um estrago danado. Era um caranguejinho predador, carnívoro, né? Enfim, e eu acabei conseguindo pegar ele, e o resultado a gente fala num outro vídeo qualquer, o que é que deu nisso aí, tá? A questão é, como nós devemos proceder para que isso não aconteça? E o que foi que eu descobri? Vocês não vão achar isso
em nenhum livro, porque isso é uma técnica minha, é uma forma da qual eu fiz, melhor dizendo, durante muito tempo, e o resultado sempre foi muito satisfatório. E quando eu digo resultado satisfatório, eu estou falando de muitas e muitas e muitas vezes, tá? Eu fazia, quando era permitido, eu fazia viagem para o Nordeste, eu trazia direto corais, eu trazia peixe, eu trazia rocha, e olha, eu sempre, raramente eu não pagava excesso de bagagem. Na época, o excesso de bagagem não é o que é hoje, né? Hoje é uma brincadeira o que eles fazem. Naquela época que você comia almoço, janta, café da manhã dentro do avião com talher, sabe, com tudo bonitinho, não é que nem hoje não, que até um saquinho de amendoim os caras mirram dependendo do trecho que você vai voar. Mas enfim, como é que a gente fazia? Muito bem, primeira coisa que eu percebi, não é legal você pegar a rocha que está exposta de fato a toda a maré, toda a correnteza. Sabe aquelas rochas que ficam por cima do Recife? Eu percebi que aquilo vinha realmente muito contaminado com esse tipo de problema, com muitos caranguejinhos, muito bichinho, muita coisa que no final das contas morriam, mesmo dentro e fora da rocha, e isso não era de interesse, principalmente se levar em consideração que estamos pegando uma rocha porque vamos montar o aquário, então teremos que ter todo esse processo, esse cuidado inicial do tal ciclo, da ciclagem do aquário, né, que acontecerá em 30 dias. Porém, quanto maior a gama, quanto maior a quantidade de coral, de bactérias benéficas, né, propícias ao sistema coralino, nós colocarmos dentro do nosso aquário, melhor será para que o aquário atinja o seu estado de maturidade biológica o quanto antes. Então, o que é que eu fazia? Eu sempre pegava as rochas onde a maré nunca deixava exposta, primeiro ponto, então sempre meio metro, 40 centímetros, 1 metro abaixo da superfície, na maré mais baixa é esse ponto, e eu sempre desenterrava as rochas. Então sabe aquele pedaço de rocha que você está vendo, que ele está um pouquinho assim, ó, do lado de fora da areia, mas todo o restante dele está envolto. E no caso, no local onde eu pegava sempre era alimeda, eu nunca peguei rocha em outro lugar que não tinha alimeda, então era aquela cobertura de alimeda, aquela areia fofa, que você mexia assim com a mão, ó, né, balançando, abanando a água com a luva, com a mão, a rocha ia ficando exposta, aí eu tirava aquela rocha de dentro da areia, com pouca coisa exposta, balançava e escolhia de acordo com o nível de porosidade, desenho. Se eu via que era uma rocha que me interessava, que tinha muitas cavas, muitas entranhas, muitas coisas legais, e por ela estar totalmente enterrada, ela já não tinha mais aqueles animais que a primeiro momento serão prejudiciais ao nosso sistema, ok? Então o que eu fazia? Pegava essa rocha, dava uma boa lavada, mas eu digo uma boa lavada mesmo dentro do Recife, nas poças, nas piscinas naturais, deixava ela o mais limpa que pudesse, de modo que quando eu esbanasse, né, eu abanasse, melhor dizendo, não saía mais poeira nem areia nenhuma, e aí um saco plástico, amarrava essa rocha dentro de um saco bem resistente, não importa se o saco furasse, não tinha problema, se rasgasse, eu amarrava, tirava ela da água e botava no barco ou no ambiente, se eu estivesse indo com alguém, uma caixa de isopor grande, um recipiente de plástico grande, e fechava e levava para casa. Em casa, o que eu fazia? Dava mais uma boa lavada, direto para dentro do aquário. Gente, principalmente, se eu conseguisse fazer isso, todas as rochas que eu pegava desse jeito, submersa, não vinha com caranguejinho, não vinha com bichinho, não vinha. Porque só vinham os animais que vivem dentro da areia. E esses, a maioria saía. E aqueles que estão nas entranhas, que estavam presos lá dentro, não são prejudiciais. Muito pelo contrário. Havia perda de alguma biota? Claro. Lá você tem a região anaeróbica e nesse processo todo, expondo a rocha do lado de fora, o oxigênio vai realmente promover a necrose e a morte de alguns animais. Mas, dados 30 dias, no processo de TPA máximo, etc, isso se sanava. Vale salientar que quando eu fazia isso, independente de fazer isso,
eu mesmo assim utilizava o camarão morto nos meus aquários, porque eu dava uma potencializada nessa coisa toda. Quer dizer, é engraçado que hoje eu vejo o pessoal montar os aquários e eles monitoram para que não suba a amônia, não suba o nitrito, não suba o nitrato. Meu aquário zero, cara, eu fiz a ciclagem, o aquário inteiro, botei... Você colocando ampolas, né, de bactéria, não vai subir a amônia, não vai subir nitrito, não vai subir nitrato. Isso vai ser imperceptível. Você teria que pôr uma quantidade muito grande, como é o caso do camarão. E isso é benéfico. Aí as pessoas não entendem muito essa questão. Mas o interesse inicial é justamente... ter essa quantidade de bactéria legal para que você contamine o seu aquário, contamine o seu sistema. Ô, marezona, vamos subir, que delícia! Para que você contamine o seu sistema. Então, assim, eu fazendo isso com a rocha natural, isso me trazia uma boa segurança, uma qualidade boa de rocha. Mais um detalhe, e isso também não traz problema. Se você não tiver essa quantidade grande de água salgada, essa disponibilidade, nada impede que você lave essa rocha em água doce e com esguicho de mangueira, de água doce assim, no quintalzão de casa, e lava o mais rápido possível, porque ali a morte por diferença osmótica, né, que haverá se você continuar por muito tempo, ela é aceitável dentro dos primeiros 5, 6, 7 minutos que você está lavando a rocha. A partir daí, submerge ela de volta dentro da água salgada. Isso consta, isso que eu estou falando sobre lavar com água doce, consta no livro do Al Jacob Nielsen, tá? The Modern Coral Reef Aquarium, e o Steve Fossa. São os dois atores. No volume 1 consta essa questão sobre how to treat the live rock, algo desse tipo, como tratar a rocha viva, é algo parecido com isso, né? The trait, enfim, eu não lembro agora, o livro está lá para dentro, eu podia pegar, mas não é necessário, já foi dado a fonte da informação, a origem da informação, ela é confiável. E no nosso dia a dia, partindo para o outro lado, onde você não faz a coleta da rocha natural, mas você recebeu uma rocha vinda de um outro aquário e você vai montar. Você não está com o aquário já montado. A rocha vem de outro aquário. Se você quiser, eu vou te falar assim, olha, realmente o que eu aconselho você a fazer. Trate a rocha como se ela não fosse confiável. Ou seja, zere, jogue cândida, cloro, que boa, água de lavadeira, enfim. Qual é o nome que você dá, dependendo da região que você mora aqui do nosso vasto e imenso país? Lava isso aí com água sanitária, porque é a forma mais confiável, mais segura. Na dúvida, faça isso. Quanto a gente usa, Alberto? Olha, eu vou te falar assim, eu sempre gosto de comprar balde de cloro de piscina. Eu acho melhor. Rende mais, é mais forte. E como eu uso muito, né, na empresa, fica mais fácil dessa forma. Como é que a gente faz? Eu pego num galão, num pote de 50 litros aproximadamente, 50 litros de água doce, eu coloco um copo de 250 ml, 300 ml de cloro, um copo, uma medida daquela de cloro que vem normalmente nesses potes, em 50 litros, uma medida e meia ou duas, dependendo da quantidade de rocha que eu vou tratar, jogo lá dentro, agito bem, mergulho a rocha e deixo 2 a 3 dias, em média 2 a 3 dias lá dentro. Feito isso, meu filho, joga aquela água fora, enxago mais umas 2, 3 vezes com água. Vamos tentar economizar água, porque nós estamos num período crítico no nosso Brasil, né? No nosso país, pelo menos na nossa região aqui, tá difícil. Então, se você puder fazer isso com água de chuva, etc., melhor. E aí você pega essa água, não tem problema usar água de chuva para isso, com toda certeza, tá? Aí você pega essa rocha e esguicho nela, joga no chão e lava com água, esguicho bastante nos furinhos, nas entranhas todas, deixa ela 2 ou 3 dias secando, se possível no sol. Sai o sol, coloca no sol, deixa secar. Feito isso, filho, põe dentro do seu aquário. Se você for fazer o teste de vazamento do seu aquário, faça com as rochas dentro, porque é mais um enxágue de água doce que você dá.
Se não, enxagou, ficou 3 dias no sol, não vai ter mais cheiro de cloro com toda certeza. Pode colocar no seu aquário e iniciar o processo de montagem e ciclagem conforme você encontra nos nossos vídeos. Pegou uma rocha de um aquário de um amigo, a rocha veio com alga calcária, tá bonita, tá legal, não há realmente nenhum caso de contaminação com planárias, etc, etc. Você confia? Por sua conta e risco. Nós não podemos afirmar, nunca. Então assim, qual é o melhor procedimento? Prevenção. Na dúvida, você está a 80 por hora numa pista de 80 por hora, pista dupla, a faixa está amarela contínua, você olha e você não tem certeza que vai dar para cortar o carro que está à sua frente? Tem placas. Na dúvida, não ultrapasse. Isso se chama prevenção. Você precisa agir sempre, não é ser pessimista. Pelo contrário, é ser otimista para com a vida. Você precisa sempre imaginar que se você não se proteger, o mal pode te atingir. Você pode acabar. Os piores acidentes acontecem de carro, acontecem perto da sua casa, quando você está chegando em casa. Ou, né, logo no final do dia, você já trabalhou, está a 2, 3 quarteirão. Isso é estatístico, isso está mostrado em vários estudos feitos aí, né, de acidente de automóvel. E os piores acidentes domésticos acontecem de bobeira. Há pouco tempo atrás, aí, uma paciente minha perdeu o dedo. Por quê? Porque ela subiu na escada para limpar um quadro, ela escorregou, o prego do quadro enganchou na aliança e decepou o anel dela, o dedo dela. E o barato foi que a filha dela, desesperada, e ela com o dedo na mão, falou: não, filha, vamos para o pronto-socorro. Eles colam de volta. E colaram de volta, assim. Ela levou, botou... Quando acontecer isso, se você tiver soro fisiológico, aproveitando o dente também serve, mas uma dica com a show aí de saúde. Joga o bicho dentro do soro fisiológico, se não tiver, dentro do leite. Dentro do leite. Pega leite, tira a geladeira, joga o dente ou o dedo, a parte decepada, né? Tomara que seja só um dos dois aí no caso. E corre para o hospital, pronto-socorro, tá? E lá eles vão fazer a higienização, a asepsia. É engraçado, o leite a gente orientava muito mães de criança na pediatria, odontopediatria, para fazer isso. Mas o ideal mesmo é você, se não tiver, lava, na pior das hipóteses, pode lavar também com sabão, detergente rápido, tá? E jogar dentro da água, procura uma água filtrada, limpa, água fria, fresquinha, né? Água fria, bota umas pedrinhas de gelo e ripa, não põe muito, não é congelar não, viu gente? Mas deixa essas coisas para lá, porque isso não é inerente ao canal, e de repente a gente vai falar bobagem aqui, né? Já viu, cada linha tem uma linha diferente de tratamento, de conduta, de socorro, e o nosso canal não é para isso. Mas enfim, feito a lavagem da rocha, dentro dessas coisas que eu falei para vocês, não tenho que cuidar, não tenho que tomar medo, não tenho que ter desespero. Todos, com o passar dos dias, em 30, 40, 50 dias, animais que você vai pegar quando você compra um coral, vem na base, vem tudo. Eu vejo hoje um problema muito assim, como a gente brinca, uma faca de 2 legumes, porque eu vejo muita gente com tanta preocupação, né? E isso claro, tem fundamento, de desinfectar as peças de coral, que os corais ideais são aqueles corais comprados criados em cativeiro, com base artificial. Eu gosto muito de usar base natural e às vezes nem base. Eu vendo muito coral sem base. Uma vez um cliente reclamou e ele não faz ideia de como isso é bom. Você pega o coral e encaixa em algum buraco, em algum local da sua própria rocha, ele cresce, fica bonito do mesmo jeito e você evita problemas de contaminação com base, enfim. Mas, né, cada um é cada um, são, como eu falei, são linhas, são formas diferentes de fazer. Independente disso, eu vejo o pessoal com esse cuidado excessivo em querer desinfectar, então lava com isso, lá banho de água DRO, dá banho né, tem um monte de produtos industrializados aí, de marcas conhecidas, né, Clean, etc, para limpar os corais, e isso tem o lado ruim, porque é aquela história da criança que nasceu na bolha de plástico, que não toma contato, que não bota o pé no chão, que não toma chuva, que não pisa na lama, entendeu? Ou seja, o índice geral de resistência do organismo desse indivíduo é mais baixo do que aquela outra criança.
Então, também não pode viver dentro do esgoto, né? As pessoas às vezes confundem isso. O ser humano às vezes tem uma ideia muito extremista. Ou o cara é porco, ou o cara não, né, toma banho de hora em hora. Poxa, tem de haver o bom senso nessa questão. Mas, guardada essas questões todas, guardada esses cuidados todos, o recado a ser dado hoje é esse, tá bom? E é claro, nosso livro está disponível e não esqueça do like, pessoal, dá aí, ó, aperta aí, ó, mãozinha para cima para ajudar o canal. Então, dado feito, acho que sim, tem muita dúvida que pode surgir desse vídeo, mas eu acredito que vai dar uma iluminada geral sobre o assunto. Né, Ted, Ray? Fechou. Vamos lá. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Não esquece do like. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai e mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, a vocês, a minha família, a todos. Muito obrigado, tchau e até breve. Fui!